porque queríamos fazer aqui uma nota que nos preocupa já há algum tempo e que, inclusivamente, parece-nos que é algo que a Câmara deve olhar para este assunto, que tem que ver com as obras e com o simplex que é feito nos edifícios e, portanto, entendemos que a Câmara deve, de facto, facilitar, mas não deve facilitar demais. E o que é certo é que nós temos ouvido recentemente estas questões que têm que ver com, e já hoje aqui foi referido várias vezes, e eu não queria entrar muito em particularizar a questão do Sr. Primeiro-Ministro, mas quero dizer o seguinte, que uma laje é a base de cálculo, é o primeiro elemento estrutural. A laje descarrega sobre as vigas e as vigas descarregam sobre os pilares. E, portanto, se houver um rompimento da laje, é preciso, que foi exatamente o que aconteceu, é preciso redistribuir os esforços aumentando a rigidez. E, portanto, desde logo, há aqui dois regulamentos, que é o Regulamento de Segurança e Ações, o RSA, e há o Regulamento de Betão e Aço Pré-Esforçado, o RIBAB. E, portanto, sobre este assunto, nós gostávamos de perceber exatamente o que é que está a acontecer, porque não pode haver alterações estruturais. E o primeiro nível do cálculo estrutural é o dimensionamento das lajes. Furá-las é possível, mas obriga a cálculo, daí a necessidade de licenciamento, para dimensionar a forma de voltar a redistribuir os esforços e, ainda mais importante, assegurar a rigidez inicial daquilo que se chama o pano indeformável. Ora bem, acresce que ainda por cima, que em Portugal continental, Portugal está dividido por 4 zonas sísmicas e Lisboa encontra-se naquela que é considerada a encarnada, a A, que é a mais condicionada em termos da possibilidade deste fenómeno. E, portanto, existe em Lisboa a obrigatoriedade de as lajes serem maciças, de modo a garantir a indeformabilidade dos panos, e nesse caso também dos pisos, e a importância de não vazar as mesmas sem os devidos cálculos e reforços. Ora, a partir do momento em que se confirma a necessidade de entregar o projeto específico de estabilidade para garantir a abertura de um elemento estrutural, que é a laje do piso, deixa de ser aplicado o número 2 do artigo 6º do Decreto-Lei 555/99, RJOE, que está neste momento a ser considerado. E, portanto, tenho inclusivamente aqui o artigo em questão. Ora bem, havendo necessidade de apreciar um projeto de estabilidade, é obrigatório a Câmara Municipal emitir um deferimento e, com base nesse deferimento, pôr a pagamento as taxas da respectiva licença de construção. Esta é a nossa interpretação quanto a este assunto. Só após pagar a referida taxa e levantar a licença de construção se podem iniciar as obras, e não antes. Já houve pagamento de taxas? Quais e quando? Hoje, o Sr. Presidente da Câmara fez uma intervenção para a comunicação social e disse o seguinte: parece que o assunto está resolvido. Ainda por cima, quando nós tivemos uma visita de alguém com quem eu prezo, conheço a sua competência, que é aqui o Sr. Chefe de Gabinete, Henrique Galado, eu posso dizer que este assunto não pode ser, nem podem ser, nem a vereadora do urbanismo, nem o Sr. Chefe de Gabinete, os bodes expiatórios. Mas o que é certo é que as coisas ou estão em conformidade ou não estão em conformidade. E, portanto, não podemos aceitar que o Sr. Presidente da Câmara diz parece que está em ordem, porque isso tem que ser esclarecido. Como neste caso há alterações estruturais, terá de haver deferimento das alterações propostas e só depois alteração formal, através da referida licença de construção para a execução dos trabalhos. A Câmara, no nosso entender, foi surpreendida pelos eventos e agora está a tentar emendar a mão. Queria também fazer outra questão, é que este sábado o muro do pavilhão multiusos da ajuda desmoronou. E, portanto, a pergunta que se faz é: quem é que tem a gestão? Porque nós já fizemos esta pergunta à Câmara, inclusivamente também não está aqui a Presidente da 7ª Comissão, Mafalda Cambeta, mas aquilo que nós temos informação... Sim, senhor. É que os serviços da Câmara dizem que o multiusos da ajuda
existe um protocolo, portanto, e nós queremos saber onde é que está esse protocolo de cedência, gestão e manutenção, porque caiu o muro e ninguém sabe, nem ninguém diz de quem é que é a responsabilidade. E, portanto, nós queríamos também ter uma resposta a esta pergunta. Muito obrigado. Relativamente à segunda questão, queria só dizer o seguinte. Nós, de facto, não enviámos a pergunta, mas mesmo que a tivéssemos enviado, isto aconteceu no sábado, este sábado, e portanto hoje é terça-feira. Para todos os efeitos, não deixa de ser um problema, que é uma instalação municipal, o muro de sustentação, ter ruído. E portanto é norma, ruído no sentido de cair. E portanto aquilo que eu gostava que a Câmara, naturalmente, e o Executivo soubessem o que é que está a acontecer quanto às vossas próprias instalações. Era isto que a pergunta é essa. Portanto, eu compreendo que depois envie por escrito, mas é um tema, e depois se quiser posso-lhe enviar as perguntas, mas é um tema, naturalmente, que nos preocupa, até porque já tínhamos suscitado a questão anteriormente. Fica então a nota. Quanto à primeira Sra. Presidente, só para ficar claro aqui o seguinte, e daí o pedido de esclarecimento, é que percebemos que a Sra. Vereadora Joana Castro Almeida não esteja aqui, aliás, queria perguntar, não está aqui neste momento, já se foi embora, já se ausentou. Sim, senhor. Pronto, então faremos novamente por escrito as perguntas. Muito obrigado. E segue então o nosso grupo municipal. Muito obrigado.